e pedindo a proteção do Pai Maior, para que cada um possa receber aquilo que está à procura. E nesse momento, eu já vou fazer o nosso exórdio, a nossa leitura preparatória para o nosso Evangelho da noite de hoje, do nosso livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, e o autor espiritual é o Emmanuel, o capítulo 53, intitulado Em Cadeias. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Mas também essas cadeias, eu fui à procura e achei muita coisa, mas não dava para escrever tudo porque é muito extenso. E geralmente refere-se às cadeias a um estado de limitação, cativeiro, sofrimento, ou seja, sofrimento que seja espiritual, emocional ou material. Ou então forças que prendem uma pessoa, comportamentos, pensamentos ou situações. Muitas situações, tudo depende da pessoa querer se prender, né? Aí forma uma cadeia de, vamos dizer assim, muitos pensamentos positivos e muitos vão lá para os pensamentos negativos. E nós que não somos bobo nem nada, o que é que nós queremos? É levar o nosso pensamento, que ele possa se transformar em cadeias de coisas boas para cada um de nós, para cada um merecedor, não só para nós, mas também para todos os nossos irmãos que necessitam, que muitos deles a gente não sabe nem quem são, mas a espiritualidade sabe. Então, vou fazer a leitura. O Emmanuel nos fala. Ô, Celzinha, feche o seu microfone, querida. Obrigada. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isso ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quando convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Efeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificar os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra
na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Fazendo a nossa parte bem feita, né? Que assim seja. Então, neste momento, eu vou fazer a oração, a prece, a Bezerra de Menezes, que ela é muito importante, poderia ser feita uma vez por semana, pelo menos, né? Então, vamos lá. Nós te rogamos, ó Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santo Espírito, digno obreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. E neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre amado Jesus, da nossa Mãe Maria de Nazaré, do nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio e todos seus milhares de trabalhadores da luz, para passar a palavra à nossa querida amiga Aglaci, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos, aqueles que ainda não tinham dado. Ângela, um cheiro grande para todos vocês. Saudades fisicamente, né? Mas estamos aqui online todas as noites, assim possível. E que Deus, em sua infinita misericórdia, junto com todos os mensageiros de luz, ilumine os corações, que adentre as casas, que adentre as mentes, que adentre, sejam encarnados ou desencarnados, estejam aonde estiver, sintam-se abraçados pelo amor do Pai, pela misericórdia do irmão e pela intercessão de Maria. E com isso a gente vai ler a capítulo 1, né, dando continuidade, como diz nossa irmã Rita Aparecida, ontem foi espetacular, né, foi o Cristo. Então a gente vai sobre o Espiritismo. É interessante já ressaltar que aqui nos mostra exatamente sobre as 3 revelações prometidas por Kardec, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi a lei mosaica, a lei do Cristo e o Espiritismo esclarecedor, né, é o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Aí então diz, o Espiritismo, nós vamos ler do item 5 ao item 7. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do homem espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural,
mas, ao contrário, como uma das forças vivas incessantemente, ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Essas relações com Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecerão ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Como quem já me conhece sabe, sempre até impressionante não ter dado uma paradinha para fazer uma reflexãozinha, né? Mas vamos primeiro para esse parágrafo sobre antigamente a gente lembra, eu muito criança ainda, eu lembro de histórias, de almas, de tantas coisas que aconteciam e a gente corria com medo e era aquela coisa toda, sendo que logo em seguida eu passei até então a experiência da comunicação direta. E aí a gente vai dizer não existe, a gente vai dizer não, isso aí é ilusão, como muitos dizem, que não a gente, o espiritismo é um candomblé, é uma umbanda, que seja, mas que seja para o bem, para a reforma íntima. Mas nós, espíritos e espiritistas, nós buscamos é o nosso desenvolvimento, é o esclarecimento. Aí, o Espiritismo, ele não veio, como diz aqui, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo veio para esclarecer dúvidas. E como tem dúvidas? Muitos que dizem assim, perdeu um pai, vamos dizer, perdeu, a forma que todo mundo usa, né? É uma forma quase universal. Eu perdi fulano. Na realidade, nós devolvemos cicrano, fulano, beltrano, porque tinha aquele tempo de estar conosco para nos auxiliar, para nos esclarecer tantas coisas, aprendermos a perdoar, a ser perdoado, a se reconciliar, a conciliar-se. Tudo isso é aprendizado, é o que o Espiritismo vem nos fazer ou nos trazer. É o esclarecimento de tantas dúvidas. O porquê Deus, muita gente fala, né? Quando o ente querido parte para outra estrada, que a vida continua, todos nós sabemos, até está passando aí direto nas redes sociais um pedaço do filme de Divaldo, que ele prometeu divulgar enquanto vida ele tivesse, sobre que a vida continua, porque ele começou a ver com 4 anos, Chico Xavier também muito cedo, e quantas crianças a gente vê. Aí na internet aí a gente vê crianças que não tem justificativa. E o que vão dizer? É o espiritismo, é o esclarecimento, é o Kardec veio para esclarecer. Eu até peguei uma parte aqui que diz assim: o passado é minha advertência, o presente é a minha realidade, e o futuro é o que eu prometo fazer hoje para que eu venha sentir. Aí tem mais uma parte que diz assim: a vida é muito mais que um instante. A vida, nós temos só uma vida, e em existências. E em existências. Aí então, diz assim: a vida ela não cessa, a vida é uma fonte eterna. A morte é que é o fogo escuro das ilusões. Por quê? Porque a morte é quando nós ainda estamos encarnados ou desencarnados, mas que nós ainda não compreendemos, que nós ainda não acordamos, que nós ainda vivemos no mundo de ilusões. Aí ainda diz, uma existência é só um ato.
Quer dizer, quantos atos nós estamos fazendo por dia? Quantas atitudes boas ou que nós deixamos de fazer, se não estamos fazendo a má, mas por que não fazer a boa? Né? Aí tem um corpo, só uma veste. Um século é um dia. A diferença daqui para lá é gigantesca. Digo com toda a experiência, que eu já tive essa sensação de estar lá e o tempo era totalmente diferente daqui. Digo por experiência. Um século, um dia. O serviço, uma experiência. O triunfo, uma aquisição. A morte, um sopro, uma renovação. Por quantas existências nós ainda vamos ter? Então, o Espiritismo é exatamente isso, é o esclarecimento, é a bondade de nos fortalecer nas nossas aflições, nas nossas dúvidas, nas nossas preocupações. Por que disso? E se nós sabemos, e o Espiritismo ele nos ensina os passos de Jesus. Então, vem continuando com a lei mosaica. A lei mosaica, o Moisés, ele criou lá, por sinal, tem até, são os decálogos, né, que são 5 no Antigo Testamento, que a gente precisa também estudar um pouco os Antigos Testamentos. E vem Mateus, aí vem Êxodo, Deuteronômio, Números. Isso aí são 5 decálogos, que sem quem quiser depois veja. Tem lá em Êxodo e em Deuteronômio, tem a parte dos 10 mandamentos, que na realidade são vários, mas quem foi que simplesmente agrupou, botou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos, tudo em ordem? Santo Agostinho, não foi outra pessoa. Aí, então, ele fez os 10 mandamentos, aí depois veio, aí, quer dizer, Moisés ele já ensinava. O problema era o esclarecimento que não tinha, aquele povo naquela época não tinha o esclarecimento que nós temos hoje, não tinha a possibilidade que nós temos hoje de uma internet. Eu aqui no Piauí, vocês, uns no interior do Rio Grande, outros nos Estados Unidos, outros não sei aonde, como temos aqui. Então, o Espiritismo, ele veio o quê? Nos esclarecer, a nos aliviar as aflições. Aí, então, o item 6, e diz: a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, e do Novo Testamento está no Cristo. Aí o Cristo, ele veio depois de Moisés, né? O Cristo, ele veio e disse: eu não vim destruir, mas vim cumprir. Aí o que foi que ele fez com os 10 mandamentos? Resumiu. Por quê? Porque se você olhar o que Jesus nos fala, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua vontade, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, você não vai furtar, você não vai matar, você vai honrar pai e mãe, você vai fazer tudo conforme está lá nos 10 mandamentos. Nesses 2, não precisa a gente virar de ponta cabeça, está aí. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensino dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para os fazer conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. E ainda tem gente que diz assim, até me perguntaram, né? Que disseram assim, criança linda de vó, que disseram assim, a Glaci, para onde eu vou? Eu tenho medo só da morte porque eu não sei para onde eu vou. Aí eu olhei para a pessoa, isso foi no centro espírita aqui. Aí eu olhei para a pessoa, aí fui e disse: o que você está fazendo? Como você está vivendo?
no que você está vivendo, você sabe para onde vai. Que espetacular, Divaldo Franco. Divaldo Franco, pela obra, pela mensagem da paz, por tudo que ele passou, enfrentou, que nunca desistiu, como foi Chico, como foi Madre Teresa, como foi tantos, São Francisco de Assis, tantos, que passaram com dificuldade, enfrentaram com dificuldades e sobressaíram. E por que não nós? Porque a gente tem que ficar de pendurado? Não, eu na outra encarnação. Quantas encarnações? Se a gente quiser, a gente segue um Paulo de Tarso. E a gente muda. Basta a gente querer. É observar o que fala, filtrar o que pensa, principalmente o pensamento é a força de tudo, o que faz, o que pensa, o que fala, tudo isso, e a gente vai se moldando. Será que eu estou fazendo aquela coisa certa? Será que isso é certo? Será que isso é bom para mim? Porque, como diz, até a Joana de Ângeles diz para Divaldo uma frasezinha que eu até tenho aqui no caderno, até tinha separado, que ela diz assim, eu acho que eu perdi aqui. Não, na hora que eu achar, eu falo. Que a gente, mas eu vou só resumir, que a gente não faz nada para o próximo, é para nós mesmos. O maior beneficiado somos nós mesmos. O tempo todo, ela diz assim, o tempo todo você não está fazendo para o próximo, o tempo todo você está fazendo para você. Aí então diz, aqui, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensino dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para os fazer conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o cumprimento. O Espiritismo disse igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. De que forma o, o Espiritismo veio cumprir? Porque ele veio nos esclarecer algo que ainda estava totalmente deturpado, as pessoas fazendo imagens, ou melhor, falas de coisas que não são salutares, de coisas que não são conforme a gente. Ontem mesmo, no evangelho de ontem, eu chamei uma menina que ela confundia muitas coisas, né? Então eu chamei para ela assistir aqui. E ela assistiu aqui comigo e ela ficou assim, ela disse, eu não sabia que era assim. Quer dizer, a imagem deturpada do espiritismo ainda tem muitas pessoas. Tem uma pessoa, eu participo de um grupo também de Brasília, que lá também tem pessoas que são católicos, e para entrar nesse grupo foi muito difícil para ela, porque não aceitava as coisas que diziam do espiritismo. E, na realidade, ali ela tinha, nessa meada de tempo, ela devolveu o pai, devolveu a mãe, devolveu 2 filhos, entre 2 anos. Isso fez com que ela se agarrasse ao espiritismo, porque foi a causa que fez ela ressignificar, ela reacordar, ela entender o porquê das coisas. Aí, então, lá eu já falei do decálogo, né, das 3 revelações, no caminho de luz, diz que toda uma evolução adaptada a cada consciência.
Quer dizer, para a gente evoluir, para a gente se encontrar no mundo que nós queremos nos encontrar, a gente precisa trabalhar o nosso eu, trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar aquilo que ainda há de errado, o não perdão, as mágoas, os ódios, a falta da reconciliação consigo. Tem gente que não consegue se perdoar por erros outrora. Mas se a gente for pensar dessa forma aí, a gente nem vive, tem gente que vai atrás de querer saber de antepassados. Basta a gente ter esse passado de agora, que nós éramos ignorantes no conhecimento do Espiritismo. Aí diz aqui, lá em Deuteronômio e Êxodo, quem quiser procurar depois, lá fala dos mandamentos. Está lá no capítulo 20, 2-5, 7-8, 12-17. E lá em Deuteronômio, está lá no capítulo 5, 6-9, 11-12, 16-21, que é quase a mesma coisa. Na mudança é pouquíssima coisa. Então, no Caminho, Verdade e Vida, fala sobre o novo mandamento, né? Aí depois eu dou uma lidazinha, o que é que Emmanuel nos fala, que nós vamos terminar aqui o nosso evangelho, para poder a gente desbulhar mais coisas. O Espiritismo diz igualmente, eu não vim para destruir a lei cristã, mas para cumpri-la. Ele não ensina nada do contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica, quer dizer, a forma de parábolas. Nós sabemos que existe a parábola do semeador, a parábola das núpcias, a parábola de tantas e tantas e tantas, né? E que Jesus naquela época falava, como ele disse a Nicodemos, porque eles não tinham o entendimento que nós temos hoje. Por isso, o Consolador, o Espiritismo, ele veio para nos esclarecer, para nos fortalecer diante dos obstáculos, diante das devoluções que nós temos que fazer com os nossos entes queridos, com as pessoas que a gente tem afinidade, e não só com esses que a gente... Eu até sempre gosto de falar sobre aqueles que também estão nos hospitais esquecidos, outros estão nos corredores, se achando ainda vivos em parte física, o que, no entanto, já estão desencarnados, tantos estão nos presídios, tantos estão nas ruas, esquecidos pela sociedade, e outros esquecidos, perambulando achando que estão vivos. Nós temos que fazer preces por todos. Por isso, o esclarecimento do Espiritismo, para que a gente passe a fazer não só por nós, mas pelo mundo inteiro. Aí diz aqui, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, a obra do Cristo que se preside, como igualmente anunciou, é a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Aí tem gente que diz assim, porque ainda nós vamos passar para o mundo de regeneração, depois vai passar para os mundos ditosos, depois nós vamos para o mundo celeste. O mundo está dentro de nós. A regeneração está dentro de nós. Existe uma transformação planetária? Existe também. Mas primeiro está dentro de nós. A regeneração é o ressignificado, é você ressignificar, é você ressurgir, é você renascer, é você começar a fazer tudo diferente do que vinha fazendo, que não era condizente às coisas salutares, que não era condizente às coisas que Jesus nos ensinou. Então, o Evangelho, o Antigo Testamento, ele é o alicerce. O Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já é o edifício angular, uma base do outro. Aí temos que nos apegar também ao Antigo Testamento. Por quê? Porque lá nos conta histórias. Que história mais linda do que a de Jó? A história de Jó, que teve a fé, que
E Deus, às vezes, ele, quando vê que a gente está bem forte, aí ele, vamos ver a fé. E às vezes acontecem as coisas com a gente, e a gente ali, a gente já baixa a coluna, a gente já baixa a cabeça, a gente já simplesmente não vê tanta coisa como a gente estava vendo outrora. Por quê? Porque a fé abalou. E nós temos que ter a fé de Jó, é perdendo e agradecendo, é acontecendo as aflições, é acontecendo as coisas conosco, e nós agradecendo. Se não for assim, minha gente, como que nós vamos para o mundo de regeneração se nós ainda não moldamos, se nós ainda não fizemos a cirurgia moral? Aí diz aqui também que lá no Sermão do Monte, 5,17, lá em Mateus, 5,17, 5,33 e 5,44, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês o que Emmanuel nos fala, o que Emmanuel nos esclarece. Antes de falar lá sobre Emmanuel, lá no Mateus, tem aqui verbo e atitude. Disse um grande filósofo. Olha o mundo de regeneração onde está em nós. Fala para que eu te veja. Nem sempre falar é o que você realmente é. Aí vem mais. Isso aqui é o verbo e atitude. Muita gente acrescentará, então escreve para que eu te veja melhor, porque só falar não adiantou, precisava escrever para conhecer. Aí outros disseram, então age para que eu te conheça. É no agir, é nas nossas atitudes, é nos nossos exemplos, é no silêncio muitas vezes que nós estamos agindo. É no silêncio muitas vezes, porque Deus escuta o grito da nossa dor. Ele escuta o grito da nossa aflição. Nós não precisamos ficar dizendo palavras vãs, repetitivas, preces repetitivas, mas conversa. É lavando uma louça, vai lavando um carro, é dirigindo, conversa. Ele escuta o grito da nossa alma. Aí, então, eu peguei ainda de um livro, antes de Emmanuel, que diz assim: em todo o Evangelho, Jesus nos ensinou quais são as 7 chaves que abrem as portas do nosso reino: humildade, misericórdia, desapego, porque nós não levamos nada daquilo, perdão a todas as ofensas. E Jesus, na lei mosaica, era olho por olho, dente por dente, né? O Moisés, ele tentava moldar as coisas, dizer as coisas as pessoas não entendiam. Aí o que era que acontecia? Ele não conseguia. Então Cristo veio e pediu que o desapego, desapegar aos bens materiais, desapegar às coisas que não te. Você está em qualquer ocasião. Que tal a gente chegar, por exemplo, estamos aqui no evangelho, a gente está harmonizado, a gente está em sintonia diretamente com o Pai. Nós estamos bloqueados do mundo. A do céu até falou aí, a céu. Falou aí, tem um cantor aqui, se ela estiver concentrada, não está ouvindo, não é verdade, céu? Quando nós estamos concentrados, conectados, em sintonia, nós não ouvimos nada ao nosso derredor. Aí então diz o perdão de tudo, porque Jesus, ele não veio só para os sãos, ele veio mais para os doentes. E quem são os doentes? Aqueles que ainda estão errando, aqueles que ainda estão em atitudes desarmonizadas, desequilibradas. E ele diz o quê? Perdoai os vossos inimigos, mesmo aqueles que te apunhalam, mesmo aqueles que te ofendem, mesmo aqueles que te caluniam. Perdoa. O perdão é 70 vezes 7, é muitos perdões durante o dia. Perdoa. A fé, a perseverança e o amor. O exercício de cada uma dessas virtudes vai abrindo as portas da felicidade em nossa vida. Aí aqui, como eu falei para você, no Caminho, Verdade e Vida, que diz o novo mandamento. E então diz assim: entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama o teu próximo como a ti mesmo é diverso de que
Vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Jesus disse isso. É preciso a gente estar em frente a Jesus para poder a gente amar o próximo, olhando face a face a Ele, porque Ele está entre nós. O tempo todo Ele está. Nós somos o maior templo do Pai. E então Emmanuel diz: em qualquer círculo do Evangelho em que essa característica não assinala a manifestação dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Olha aí. Emmanuel nos diz assim, no Mateus, né? Que diz assim, fala sobre os mandamentos, aí fala que é por isso que da manjedoura simples à cruz da morte, vemo-lo no serviço infatigável do bem, pregando a compaixão, genuína por ingredientes inalienável, da própria mensagem transformadora. E então, eu não vou ler todo, porque Emmanuel fala muita coisa, eu vou só dizer uma coisa. Como eu falei de Paulo de Tarso, eu falei de tantos que se transformaram, se eles puderam, nós também podemos. Tem uma frase que eu até abri aqui, aleatório, isso aqui foi aleatório, uma vírgula muda uma frase. E uma atitude muda toda uma vida. E já diz Chico Xavier, nós não podemos mudar o que nós fizemos até hoje, mas a partir de hoje, isso é um exemplo grande, é Ângela. A partir de hoje, nós podemos fazer tudo diferente para um final feliz. Não é verdade, Ângela? E então diz aqui, senda do Cristo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então diz, experimenta a incompreensão da sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Isso aí foi acontecido com Cristo e disse-nos o Senhor, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ainda diz mais, compreendamos assim, que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, ele estava muito longe de induzir-nos a conivência com o mal. E sim, nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio da paz e da imunização. Quer dizer, e eu vou dizer uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, como foi lida a prece dele. Né? A frase é que o maior antídoto para todas as nossas enfermidades, para todas as nossas aflições, para todas as nossas dificuldades, para todos os nossos percalços do dia a dia, é o antídoto, é o amor. Sem ele, a gente não perdoa, a gente não tira as mágoas, a gente não tira o rancor, a gente não tira os ódios, a gente é o antídoto, é o amor. E então, como sempre eu faço, talvez aqui tenha gente que eu não conheço, eu não sei, que diz assim: por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa copa e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, ventos fortes que passou, já vivi tantos perigos. Faço análise da vida, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no meu colo, ó Altíssimo. Sinta paz quando você está em paz, quando você perdoa, quando você ama, quando você busca no próximo aquilo que tem dentro de você. Nós não buscamos no próximo o que dele não, é o que nós temos dentro da gente. Então vamos corrigindo, vamos se moldando, vamos fazer aquela cirurgia moral.
em tudo que ainda há de errado, em tudo que ainda há de ser corrigido. Façamos hoje para a diferença dos nossos fins amanhã, para onde quer que a gente queira ir. Vamos fazer o melhor, dar o melhor hoje do que demos ontem. E se tivermos o merecimento de estar aqui amanhã, fazer melhor amanhã do que fizemos hoje. Colocar a cabeça no travesseiro, fazer aquela reflexão. Pai, eu estou sendo boa. E se não foi em algum minuto, refaça amanhã aquilo que você não foi em algum minuto hoje. Isso aqui foi uma mensagem que eu recebi essa semana na sessão mediúnica e estou passando para todos. Essa mensagem foi pedida para me falar. O que não foi feito hoje, façamos amanhã se tivermos o merecimento, para que a gente consiga galgarear no mundo de luz, no mundo de paz, no mundo de amor, no mundo de só conexão com Deus, passando por Maria, intercedendo por todos nós, por Jesus nos ensinando, dando o direcionamento para chegar ao Pai, no mundo celestial. Começa por dentro de nós. Não é no mundo, é nós. Quando nós melhoramos, o mundo começa a melhorar para todos nós. Quando nós melhoramos, tudo flui com mais clareza, com mais naturalidade, tudo flui com amor, com sabedoria, com serenidade. Senhor, dai-nos a fé para seguir adiante, a grandeza de espírito para perdoar sempre, a sabedoria para compreender e esperar o teu tempo, e a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Então, agradecer. Em tudo dai graça, seja na enfermidade, seja na saúde, seja na tristeza, seja na alegria, dai graças, porque tudo passa. Tudo aqui é passageiro. O que nós vamos levar é a bagagem, como o doutor Bezerra, com a mala cheia, mas de coisas boas que fizemos para nós e para o próximo. Que Deus nos abençoe, que doutor Bezerra, com toda a sua egrégora de luz que aqui se fazem presente todas as noites, continue a nos abençoar, a nos fortalecer, a sermos determinados, a termos a fé, a de seguir o Cristo, a de andar nos passos de Jesus. Obrigada pela oportunidade e obrigada por tudo. Boa noite a todos. Nesse momento, eu peço à espiritualidade de luz que possa fazer uma varredura em cada lar. Se por acaso estiver algum irmão necessitado de amparo, que seja levado para o lugar adequado, para que seja socorrido. E neste momento eu peço a permissão de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, doutor Bezerra, João Cecílio e todas as suas legiões de trabalhadores da luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho.